O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Olha, diante desta festa, penso eu como sacerdote que a primeira coisa que nós devemos pensar é o seguinte: horas, por que Jesus então já não apareceu desde o início, quando foi anunciado que ele viria? Por que ele não apareceu desse jeito, já transfigurado, glorioso? Por quê? Por que precisou vir como uma criança, como se estivesse pisando nos dedinhos dos pés, de silêncio, se fazendo pequenininho, passo a passo? Teve que nascer numa manjedoura, teve que fugir para o Egito. Meu Deus, quanto sofrimento! Ficou em silêncio dos 12 anos até os 30. Por que ele não apareceu logo assim? Assim, como a gente acabou de ouvir, e Pedro testemunhou na segunda leitura, que viu e ouviu. A resposta está aqui mesmo. Veja que quando Jesus aparece transfigurado, ele mostra que ali ele é Deus. Ali ele mostra o que vai acontecer com ele, e mostra o que vai acontecer comigo, e mostra o que vai acontecer com você, com vocês. Ele mostra, não é só para ele não, ele mostra mais para nós do que para ele.
Agora ele dá uma ordem. Veja, lembrando que quem aparece ao lado dele é Moisés e Elias. Isso já mostra que aquilo que ele já dissera lá para os judeus que não acreditavam na ressurreição, os saduceus, que Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. E agora Jesus, ao se transfigurar diante de Pedro, Tiago e João, quem estava do lado dele? Moisés, Elias. Moisés ele representa toda a lei de Deus. Ele recebeu a lei de Deus para os judeus viverem 613 preceitos. E Elias, a boca dos profetas que anunciaram que Cristo viria, o ungido de Deus. Veja, os dois aparecem. E aqui prova já na aparição dos dois, ao lado de Jesus, que Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Olha que Moisés viveu muitos anos, mais de 2000 anos antes de Cristo, e morreu, como o falecimento de todo mundo que um dia já faleceram, muitos, e a gente um dia vai falecer também nesse mundo aqui. Eles também, há 2000 anos atrás de Cristo. Mas quem aparece ali? Moisés, conversando com Jesus. Elias, que viveu mais tempo ainda, conversando com Jesus e com Moisés. E ali Jesus, quem viu isso? Testemunhou, Pedro, Tiago e João. E ainda ouviu depois de uma nuvem, a nuvem significa o Espírito Santo, uma voz do Pai: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Só que Jesus, depois que percebe que os três estavam apavorados, com medo de tudo aquilo que eles estavam ouvindo e vendo, e ainda retrataram como é que Jesus estava, transfigurado, que é este corpo que Cristo promete para nós, este mesmo que a gente tem hoje. Ele nos dará um corpo glorioso a todos que viverem a sua vida, que viverem sua vida, seus sentimentos. Agora detalhe, eles estavam apavorados os três, Pedro, Tiago e João. Jesus deu uma ordem, a resposta está aí: não conte para ninguém o que vocês estão vendo, até, ele não está falando que é para não contar nunca, até o dia que o Filho do Homem ressuscitar. Ele está falando dele. E realmente os três mantiveram um segredo em silêncio, como foi o segredo, por exemplo, dos três pastorzinhos, de Lúcia, que só foi falar e revelar quando foi permitido. Então os três, depois que viram a morte de Cristo, e Cristo ressuscitou, aí eles anunciaram que eles tinham visto no monte Tabor. Agora é para ser dito, nós vimos e testemunhamos aquilo que ele antecipou, aquilo que ele fez depois. Então veja, por que Jesus não quis que falassem nada? Aqui está a pergunta, que foi essa questão que o padre colocou: mas por que Jesus já não apareceu transfigurado de uma vez? Porque Jesus proibiu, porque Deus tem um plano. Qual é o plano de Deus? Qual foi a estratégia de Deus? Porque olhando para Jesus, essa é a estratégia, para o homem, um Deus que adquiriu tudo da gente, tudo, até as consequências do pecado ele adquiriu. Chorou, sentiu fome, sentiu medo, teve que mamar, teve que, fazer suas necessidades, sentiu frio, sentiu solidão, como nós, as consequências do pecado. Só não teve o pecado, mas é para a gente olhar para ele, para Jesus, um da nossa espécie, humano, com sentimento, com tudo isso,
olhando para ele, a gente pudesse ver o que é a vida. A vida é obedecer, não os teus sentimentos, mas o Pai. Por isso que Jesus proibiu: olha, isso que vocês acabaram de ver, não conte para ninguém. Por quê? Porque as pessoas precisavam entender que é pela fé e pela cruz, gente, atenção aqui, pela fé e pela cruz, pelo sofrimento, que nós, olhando para Jesus, que experimentou tudo isso, qual é o coroamento final? A ressurreição. Não sei se vocês tiveram um dia a curiosidade, mas eu gostaria que vocês tivessem. Pega os 3 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas. João não. João, ele tem uma outra teologia, que ele tem uma outra intenção. Mas Marcos, Mateus e Lucas. Se você tiver curiosidade, veja lá como que Jesus, ele foi preparando o caminho dele. Antes dele se transfigurar, antes, o que ele tinha dito nesses 3 evangelhos? Os 3 falam da transfiguração. Mas para chegar na transfiguração, qual foi o último assunto de Cristo? Ele estava falando do quê? Da sua paixão. Ele estava dizendo, estava fazendo escola com os discípulos. Ele está dizendo: olha, o Filho do Homem será entregue. Eu vou me entregar. Vou passar por um crivo. Que crivo? De sofrimentos, que se dá o nome de paixão. Mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Veja, ele tinha acabado de dizer isso. Aí ele pega esses 3 à parte, Pedro, Tiago e João, seu irmão, leva-os até a montanha. Montanha significa, tem uma simbologia de estar lugar alto, no estar com a vida de Deus. E ali ele se transfigura, ou seja, ele faz um pré-anúncio daquilo que ele tinha anunciado: quem seguir a mim vai experimentar a cruz. Lembra o que ele disse? Eu vos anuncio: quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Então, para que a transfiguração de Cristo? Para que ele aparece? Para mostrar em particular para aqueles que vão dar testemunho. Um deles é aquele que vai estar à frente da sua igreja, Pedro. Interessante, né? Tiago e João. Tiago foi primeiro a experimentar o martírio, o cálice de Cristo, o martírio de derramar o sangue pela causa de... Quem foi o primeiro mártir depois de Cristo? Tiago, dos apóstolos, né? Dos apóstolos. Estevão foi o primeiro. Dos apóstolos, Estevão era um diácono, né? Tiago era um apóstolo de Cristo. Então esse foi o primeiro dos 12 a experimentar o cálice do sangue. Ele estava lá e ele viu o quê? O que Cristo tinha dito: olha, sem experimentar neste mundo, que só nascemos uma vez, capítulo 9 de Hebreus, e morremos uma única vez, capítulo 9 de Hebreus. Leia lá, vai lendo ele inteiro. Cristo vai falar: experimentareis caminho de cruz. Esse pode ser o meu discípulo. Por quê? Porque é graça. Eu vi ontem um bebezinho aqui, tão bonitinho, eu não lembro o nome dela agora, mas ela faz parte do nosso grupo aqui, das pastorais. Ela está com um bebê tão lindo, fofo, menininho lindo, uma cabecinha redonda, fofo, lindinho. Todo mundo queria morder o pezinho dele, parece um pãozinho, lindo, lindo, lindo. Aí eu olhei assim e falei assim: que graça de bebê, né? Que criança linda, que graça, que graça. Só que graça em Cristo, no Espírito de Cristo, para quem é batizado na vida de Cristo, graça
não é só olhar para um bebezinho como aquele, tem até covinha, lembrava até o padre, rim, bonitinho, coisinha fofa do padre, lindinho, moreninho, lindo, lindão, palmeirense, e a mãe confirmou, e é mesmo, padre. Aí eu falei, que graça, em Cristo, graça, é isso, é esse bebê, é essa vida, são esses bichinhos de Deus lindo que são as crianças. E graça no Espírito de Cristo é experimentar em pé os sofrimentos que lhe chegam, sejam eles do grau de sofrimento que for. Quem tem a vida de Cristo entende, é graça, não é desgraça, não é mesmo, é graça de Deus. Mas quando que eu vou declarar e confirmar por fé que é graça de Deus tudo que me acontece? Olha, ele disse, tudo que te acontece, dê glórias e graças a Deus. Porque o que vem permitido por Deus é graça. A perda de alguém que você ama teve a permissão de Deus. Você não vai entender, não precisa entender. Apenas saiba, é graça de Deus. Apenas aceite, reze, segure nas mãos do Senhor, não olhes para trás, e perceberás que Deus lhe confere um crescimento com Ele, com a perda daquele ente querido, com a doença que chegou, com a perseguição que tens, ok? Com desemprego, com a falta de dinheiro, com, seja lá, o matrimônio que não está bom. Se eu estiver tendo uma vida com meu Senhor, é graça. E se eu não tiver, é o contrário. Como eu vou administrar uma perseguição? Como eu vou administrar uma pessoa que chegou no meu lar e interfere na educação que eu dei com muito amor aos meus filhos, e passa a levar um dos meus filhos ou uma das minhas filhas ao erro e ao pecado? Como eu vou ver essa pessoa que chegou na história da minha família assim, adentrando a minha história de família e dividindo tudo aquilo, jogando, pisando em tudo aquilo que a gente educou com muito amor? Se eu não tiver a vida de Cristo, ao chegar esta cruz na tua família, eu digo, isso é desgraça, e eu vou perseguir essa pessoa até ela sumir daqui, e vai ser logo. Por quê? Porque eu não aceito isso. Veja, por quê? Você não está entendendo. Na verdade, nós não estamos entendendo. Então, quando Cristo, Ele disse, não contes para ninguém o que vós estáis vendo agora, porque o povo precisa para entender aqui com a vida, com a sua vida, que sem experimentar também, não só o pãozinho, o pezinho de pãozinho do bebê lindo, mas também cruzes, não pode ter a vida eterna. Não pode. Qual é a única religião que anuncia isso? Única. Eu vos digo, meu irmão, minha irmã, é a religião única, verdadeira, a verdadeira, una, santa, católica, apostólica, romana. Esta que Cristo fundou, esta que Cristo colocou como penhor aos apóstolos, dar sequência daquilo que Ele fez na última ceia: fazei isto em memória de mim. A missa, que é o grande sacrifício eucarístico em forma de ceia. Essa é a igreja que Cristo formou. E o que ela diz? Que sem experimentar a graça também como cruz,
tu não poderás seguir Jesus, porque é um esvaziamento de você. Como que se dá o esvaziamento de uma bexiga, de uma bola que você gosta de jogar, ou de futebol, ou de vôlei, ou do basquete? Você tendo que ou tirar todo o ar dela, que está dentro dela, você murcha ela. E para você pegar essa bola e colocar, tá, o ar necessário e verdadeiro, você tira todo aquele, e você vai colocar um novo ar ali dentro. Aí você vai colocar a bola no ar que você quer. Para murchar eu do meu pecado, e colocar o Espírito, essa nuvem luminosa, o Espírito Santo, que somente Cristo dá. Ninguém mais dá esse Espírito Santo. Ninguém mais dá. E Ele anunciou na paixão: eu estarei convosco, através do Espírito Santo. E só tem um jeito: eu tenho que esvaziar de mim. Olha só, a gente tem principalmente quando a gente é mais novo, mas quando a gente fica velho, a gente ainda tem esse pensamento. Fala assim: a vida é minha, a vida é minha. Eu sei o que é melhor para mim. Tá. Então vamos lá, a vida é sua? Vamos lá, vamos raciocinar no óbvio. Óbvio. Você escolheu o dia que você nasceu? Você sabe por que você escolheu o dia? Naquela data que você veio? Você escolheu o pai e a mãe seus? Não. Fica 5 minutos falando: eu vou viver. Fecha o nariz, tampa a boca. Fica 5 minutos sem respirar e fala: eu vou viver. Você não consegue, você morre. Você não escolheu para vir. Tem uma música, acho que foi até do Titãs, mas ela não é uma versão para fé, mas ela serve para refletir. Eu não nasci para, como é que é? Como é que fala? Como é que é? Eu não pedi para nascer, foi isso? Eu acho que é isso, eu não sei se eles falam, eu não pedi para nascer. É verdade. Eu vim porque alguém, ou algo, ou um ser, ou uma força, ou uma energia, seja lá o que for que o mundo fala aí fora, simplesmente acionou e eu apareci no ventre da minha mãe, que é a minha mãe, e poderia ser no ventre de uma outra mulher, mas foi com aquela que é minha mãe, e aquele que é o meu pai. Então a vida não é sua, a vida é um dom. Então o Senhor Deus sabe que nós ficamos envaidecidos por uma ilusão que o diabo colocou, chamado pecado. O que é o pecado? Pecado é a ilusão de eu achar, e por isso eu faço do meu jeito. As consequências do pecado no mundo, que existe morte, guerra, assassinato, estupros, vaidade, é por causa da vaidade. É aquilo que não tem substância, partiu do homem. Isso é o pecado. É a ilusão de falar: eu sei porque eu sinto. O que eu sinto é a verdade. Veja se não é o que o mundo fala para a gente toda hora. Então veja, Jesus, quando ele diz não conte para ninguém, é porque ele vai livremente convidar você a experimentar o quê? Um caminho de esvaziamento. E ele é que permite as cruzes chegar na tua vida, cada um com uma cruz. Não adianta, mas todo mundo tem. Cada um experimenta, ou na idade tenra, ou na idade menos ou mais, mas experimentam, de alguma forma, em alguma natureza, ou na vocação de ser casados, ou solteiro, ou como viúva, não importa, todos experimentarão cruzes, todos. Só assim se esvazia aquilo que é cheio de mim. Eu estou cheio de mim. Não. Quem quiser me seguir, renuncia o teu querer, aceita a cruz, porque eu sei o que eu estou fazendo. Quem é que sabe o que está fazendo? Deus sabe. Você vai entender? Não vai entender na maioria das vezes.
incansavelmente eu digo e continuarei dizendo enquanto Deus me der vida aqui nesse mundo. Na maioria das vezes você não vai entender por que aconteceu ou vem acontecendo as coisas do jeito que vem acontecendo na tua vida. Deus não fala, Deus não responde. Porque como é a conversa com Deus? É um abandono, é um lançar, é fé. A minha conversa com Deus é fé. Não é entender, é me lançar. Eu não entendo, se joga nele. Porque quem é que colocou no nosso coração que a gente tem que entender Deus para eu acreditar nele? A vaidade que Satanás colocou em mim. Que tudo tem que ser provado, palpável na minha vida, aí eu acredito. Olha o que aconteceu com Tomé. Ele levou uma bronca. Tomé, apóstolo de Cristo, levou uma bronca de Jesus. Não seja incrédulo. Toca aqui. Toca. Olha, Jesus ainda, é como se pegasse o focinho de Satanás. O focinho. Porque Satanás não é humano. O pecado não é humano. Se o pecado fosse humano, nós estávamos tinindo de bons. Quanto mais pecado, nós seríamos mais humanos. Não, é desumano o pecado. Então Jesus pega o focinho de Satanás e diz assim: toca aqui. Ele já tinha ressuscitado. Bota o teu dedo aqui na ferida. Bota o dedo aqui e não seja incrédulo. Tomé, enquanto estiveres caminhando com os teus projetos, com os teus sentimentos, tu és incrédulo. O homem vive da fé, o homem de Cristo vive de uma fé, não é de outra coisa. Eu preciso ver para eu crer. Não, eu não preciso ver para eu crer. Eu creio sem ver. Quem disse isso? Jesus. Deus que salva, Yeshua. A minha luta, que eu falo para muitos perto de mim e para todos vocês, não tem essa conversa. Eu preciso que Deus me mostre para eu acreditar. Isso é incredulidade. Isso vem de Satanás. É a mesma coisa daquele homenzinho na cruz que chegou para Jesus e disse: ele é incrédulo. Olha por que ele é incrédulo, olha por quê. Olha, se tu és mesmo filho de Deus, é como se falasse: dá provas para mim de que está tudo bem. Mostra para mim que as coisas vão mudar. Mostra para mim que eu vou aceitar se você me mostrar que isso vai me resultar em tal coisa. Se você está mexendo no meu matrimônio, se você permitiu, Jesus, que o diabo mexesse no meu matrimônio, mas mostra para mim o resultado final. Se for para eu levar para o céu, eu acredito. É a mesma coisa daquele cara incrédulo na cruz. Se tu és filho de Deus, saia da cruz tu mesmo e me tire dela. Tomé a mesma coisa. O que Tomé disse? Depois ele se tornou São Tomé, né? Naquela hora ele é apenas Tomé. Ele disse: se eu não colocar o meu dedo nas suas feridas, se eu não ver, e se eu não colocar o meu dedo na sua ferida, eu não acreditarei. Eu não acreditarei. A gente tem esse costume. Eu preciso ter um sinal para eu saber que algo está em Deus, que Deus está nisso. Não, meu irmão. O católico, o cristão, aquele que ele deu uma ordem: olha, não conta para ninguém, porque a pessoa ela vai passar por uma prova de esvaziamento dela. Então o que acontece? Ela não vai ter respostas, e ela vai aprender a viver como? Pela fé. Pela fé, não é outra coisa. Gente, se não fosse pela fé, eu não seria católico não, eu seria de uma outra denominação, e tem muitas. É pela fé e pelas obras.
Qual é a obra que o Senhor espera que a gente faça? Fé e caridade, e obras. Qual é a obra que o Senhor quer que a gente faça? Eu acredito tanto que Deus salvou todo mundo, eu acredito tanto que Cristo salvou aquele bandido, aquela mulher que inferniza a minha família, aquele cara, que eu oro por ele. Eu acredito de tanto eu orar por ele, por aquela alma perdida, como aquela mãe que perdeu o filho dela e pediu para que rezasse para o assassino do filho dela. Essa é a obra de caridade. Não é só ter fé, é uma fé com obras. É uma fé que ela vai fazer, não porque ela sente, porque ela acredita. Cristo não pediu para que nós intercedêssemos um para o outro? Então eu vou interceder. E se você colocar o teu sentimento para falar, mas eu não gosto dela, não vou interceder, você não entendeu a proposta, você está sendo incrédulo. Não sou eu, repito, nós caímos numa ilusão de falar a minha vida, a vida é minha significa o quê? É o meu sentimento que eu tenho que sentir para eu gostar daquela pessoa. Gente, que se tivesse pessoas que precisassem ter sentimento para gostar de mim como um padre, eu estava perdido. Tem gente que gosta de mim mesmo como padre, e a gente sente. Eu não sei, eu sinto. Mas eu sinto que tem pessoas que não gostam de mim. Por quê? Porque ela vive do sentimento dela. Como muitas vezes eu não gosto de alguém. Por quê? Porque o meu sentimento é que está sendo colocado diante desse alguém, ou desses alguéms. É o meu sentimento, por isso que eu não gosto. É meu. E eu tenho direito de não gostar, porque eu tenho motivos para eu não gostar. Tu sabes o que essa pessoa faz? Tu sabe o que essa pessoa faz na minha vida? Então eu tenho motivo, eu não gosto. Porque atingiu o meu eu, e os meus sentimentos ficaram machucados com essa pessoa. Então eu não gosto dela. Tá, você não gosta dela. Mas o que isso tem a ver com Cristo? Tem uma outra coisa que não tem nada a ver com você. O que? O Espírito dele. Agora, quem é que tem que viver? Quem deveria viver? É você ou é o Espírito de Cristo em você por causa do teu batismo? É o Espírito de Cristo. E aí? Olha de novo para aquela pessoa que você não gosta. Sei. Olha para Cristo agora. Olhando para Cristo, eu começo a ver o espelho que Deus me chamou. Se Jesus olhasse para mim, depois dos meus 22 anos de vida para trás, se ele tivesse um amor igual ao meu, eu jamais chamaria um jovem de 21 anos de idade para encaminhá-lo um dia para ser um sacerdote meu. Nunca. Por quê? Eu sei como é que esse cara aí viveu, o que ele plantou e bordou até os seus 21 anos de idade. Não só eu, um bairro inteiro. Agora, só que Cristo, o Espírito Santo, não é a miséria do pecado. Eu falei para vocês, não é o pecado. É o amor puro e verdadeiro. Deus não olha os nossos pecados. Deus olha a obra que Deus pensou em mim. Ele não desiste da gente. Nós é que desistimos do caminho do Senhor. Deus nunca desiste do pecador. Do pecador não. O pecador é que desistiu de Cristo, como Caim que saiu fugido. Agora, Cristo me aceitou com toda a lama de lixo, de pornografia, de vaidades, de egoísmo, da minha parte como garotão, e foi me preparando para me dar o banquete do amor dele. Agora, se eu olhar para uma outra pessoa, porque os meus sentimentos têm motivos de não gostar dela, eu mato ela do meu coração, não olhando para ela, não oro por ela, não quero saber dela, e quando eu lembro dela eu fico com mais raiva. Você é incrédulo, eu sou incrédulo.
tu és incrédulo. Veja, irmãos, se Deus pegou você agora, imagina quantas vezes Ele me pega. Como padre, hein? Quantas vezes o meu eu está na frente o tempo todo, e eu tenho as minhas razões para falar, não gosto. Não, a questão agora não é mais você, é Cristo em você. Então como é que se esvazia isso? Como é que murcha isso? Na prova, nos incidentes da sua vida, que agora você vai traduzir. Se murchar você desse teu jeito, é graça ou não é graça? Pergunto, é graça ou não é graça? Quando você fala, peraí, agora eu estou sendo murcho, eu agora estou sofrendo muito, só que agora eu seguro nas mãos de Deus sofrendo. Mas você antigamente sofria sem segurar na mão de Deus. E por que é graça? Porque de tanto eu experimentar também provas, perdas, sofrimentos, perseguições, com Cristo é graça. Porque eu estou sendo murchado de mim. Não sei se é murchado de mim. Murchado de mim. Então veja, é graça, tudo que te acontece, dê graças a Deus. Mas tudo mesmo, tudo. A dona, como o nome daquela senhorinha que faleceu dia 3 aí? Dona Deolice, né? Dia 3, amiga da igreja, amiga nossa, boazinha, mulher sofrida. Para fazer uma cirurgia no coração, estava sofrido, estava bem, faleceu. Ficamos sabendo hoje que ela faleceu. Eu, né, pelo menos. Você fala, mas a morte dela, que tristeza. Para nós é, porque quando morre alguém é uma quebra. A palavra falecimento significa quebra. Aquilo que é arrancado da gente. É arrancado mesmo, porque sair do mundo é arrancado da minha vida. O meu pai foi arrancado da minha vida. Da vida da minha mãe, da vida dos meus irmãos, na vida dos amigos dele, na vida dos parentes dele, que a mãe dele ainda viveu, depois que ele morreu. Então veja, o que é aquilo? Arrancou. Por que a gente sente essa coisa arrancada da gente? Por causa do pecado. Esse pecado da vaidade que o diabo colocou na gente. Não é por outro motivo. Entende? Aí a gente tem aquele gosto amargo da separação de pessoas que a gente convive muito tempo com ela. Mas se eu entender em Cristo, até mesmo essa quebra, que todo mundo tem, hein? E muitas mães tiveram com os seus filhos também. Não é só uma ou outra, não. Maria foi a primeira a sofrer o maior martírio de ter um único filho, único. E santo. E jovem de tudo, morreu no colo dela ainda. Veja, é graça. É graça de Deus. Por que é graça? Porque hoje ela é rainha. Ela é rainha porque ela confiou no Senhor. É fé. Eu não entendo. Ela ficou em pé. Ela não entendeu nada. Por que o filho morreu daquele jeito? Ela silenciou e se lançou. Veja, irmãos, é isso que Jesus quando diz, não conta para ninguém o que vocês acabaram de ver. Porque Cristo quer colocar eu e cada um de vocês aqui a experimentar como Ele experimentou perseguições, morte, medo, para ver como, se você é capaz de se deixar esvaziar por essa graça da cruz, ou não. Por que Jesus só foi ouvir o outro homem da cruz, que era bandido também quanto aquele outro? Por causa do esvaziamento desse outro aqui. Por que ele se esvaziou? Porque ele disse,
Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Olha só, se você analisar com um pouquinho só mais de atrevimento, você vai entender. Eu vou morrer daqui a pouco, mas tu és a vida, e quem espera em ti não morre jamais. Esse homem teve uma fé, sem precisar que ele provasse nada para ele. Se tu me tirares aqui, eu vou acreditar que tu és a vida eterna, e todo mundo vai para lá, e eu vou encontrar todos os meus parentes lá. Mas tira eu daqui. Quem falou isso foi o outro. Esse não, esse falou assim: Senhor, eu vou experimentar o falecimento, porque eu mereço, porque eu não fui um bom homem nesse mundo, porque eu vivi o pecado, viu? Eu me afastei da tua graça, mas, Senhor, eu acredito, apesar de te ver nesse estado igual ao meu, o Senhor também está na cruz. Eu acredito que o Senhor não vai ficar aí por muito tempo, não. Lembra de mim quando estiveres no... Olha, por que ele sabia que Jesus não estaria ali por muito tempo? Porque ele fala: lembra de mim no teu reino. Lembra de mim no teu reino, misericórdia. Aí tocou Jesus, né? E tocou Jesus no pranto da dor dele, do próprio Cristo. Estarás comigo. Esquece o hoje. Esquece o hoje da palavra. Pega a parte mais importante. Estarás comigo no paraíso. Pronto. Pronto. O homem morreu em paz. O homem morreu em paz. Livrou ele da cruz? Não. Vai livrar você muitas vezes de algumas cruzes? Não vai. Mas que você possa ir até o fim da sua vida, como eu peço a Deus essa graça, de ir até o fim da minha vida sacerdotal, como homem, como padre, como cristão, acima de tudo, até o fim. E eu sei que eu não vou entender a maioria das coisas, eu não vou entender falecimentos de alguns, eu não vou entender porque alguma coisa, muitas não dão certo para mim. E olha que eu rezo, hein? Eu sei de tudo isso. Então o que eu peço para Deus? Não me deixe desistir. Eu seguro na mão dele, Aqui está a diferença. Não me deixe desanimar. Não me deixes olhar para trás, Senhor. Não me deixe, porque eu tenho uma vontade de lançar tudo para o alto. Eu não sei nem para onde eu vou, mas eu tenho vontade de sumir. Eu tenho vontade de desistir. Eu tenho vontade de sair dessa cruz. Eu quero sair, mas estou segurando na mão dele. Eu tenho vontade de sair, mas eu não saio. Por que eu não saio? Porque eu não sou incrédulo. Eu só estou desabafando, Jesus. Está tão difícil. Está tão difícil. Que saudade. Como essa dor não passa. Olha aqui, minha mão fechada na dele. Eu estou rezando com ele. Eu não abandonei, ele não me abandonou e eu não larguei ele. Não foi procurar o meu eu. Eu só estou desabafando. Senhor, eu acho que eu não vou aguentar. Não vou aguentar. Jesus. E Jesus, não abre a boca para nada. E a sensação, ela é cruel. Olha, a sensação nesta hora, ela é cruel. Te dá crises, até mesmo de pensar, mas segurando na mão dele. Senhor, tu existes mesmo? Por que eu estou experimentando esse cálice? E Jesus, não fala nada. Somente na igreja católica esse Deus sobressai. Somente nos batizados que experimentam a cruz e fala: apesar de tudo, tudo é graça tua, né, Senhor? Eu creio. Eu não peço mais nada a não ser: dai-me forças para aguentar. E Ele dá. Dai-me forças para aguentar. E Ele dá. É assim que Ele fala. Deus só fala assim.
Ele vai dando o Espírito Santo, Ele vai enxertando em mim, me fortalecendo para que em cada perda, em cada insucesso, que é o meu esvaziamento de mim, eu não esmureça, mas eu levante ao ponto de um dia dizer: já não sou mais eu. Olha o milagre. Por isso que eu falo aqui para os meus aqui, ó. A grande missa de cura e libertação é quando eu me deixo esvaziar de mim, cada dia, anos se for assim que Deus queira, segurando na mão dele, sabendo que não vou entender quase nada, mas eu aceito, porque entendo que tudo é graça, Senhor, tudo é graça tua. E no fim, como diz no Apocalipse, o Senhor prometeu, Ele prometeu: quem for fiel até o fim, eu darei uma pedrinha branca para cada um que ficou comigo até o fim. Lembra aquele discurso de Jesus? É o discurso dessa homilia aqui hoje. Quando ele olhou para os seus discípulos, porque os discípulos foram entendendo, Jesus não era um milagreiro, eles achavam que era. Quando Jesus falou: olha, esses milagres que vocês viram eu fazer, foram apenas alguns leprosos que foram curados, para mostrar que eu vou preparar o sacramento, que é o remédio das grandes doenças do pecado, de querer viver do seu jeito. A grande lepra que mata o ser humano é você viver do teu jeito. Então, ao curar os leprosos, alguns, e olha que em Jerusalém tinha milhares de leprosos. Se ele quisesse ser milagreiro, ele curaria todos de Israel que tinham lepra. Se ele fosse milagreiro, ele tinha curado todos os cegos de nascença. Ele não curou. Ele teria dado pão para todo mundo que tinha fome. Não, foi apenas para aqueles 5 mil homens, que estavam naquela relva, no meio de um deserto. Quando ele percebeu que o povo procurava, como incrédulos, porque o incrédulo é este: eu vou atrás de um Deus que possa dar o que eu preciso, como aquele bandidinho do lado esquerdo de Jesus. Me tira daqui, eu vou acreditar que tu és Deus. Me dá pão, e eu vou acreditar que tu és Deus. Veja. Então, irmãos, Jesus ele muda a estratégia dele. Aí ele começa a falar para os discípulos: vem aqui. Quem vocês acham que vocês estão seguindo? Quem dizem por aí quem sou eu? Ali começa a estratégia nova de Jesus. Até Pedro dizer: tu és o Messias ungido. Ali Jesus separa os 12, e começa a fazer uma estratégia nova. Qual? Leva eles para o interior, Cesareia de Filipe, para a cidade de Tiro, tudo interior, e começa a explicar para eles: olha, sabe aquilo que vocês imaginavam que eu ia chegar tinindo? Lembra da transfiguração de hoje que ele falou: não conta para ninguém. Vocês não acharam que eu ia chegar e acabar com todo o mal de uma vez? Eu vou experimentar a morte, eu vou morrer numa cruz, vão me bater, vão cuspir em mim, e eu vou ficar em silêncio, e eu vou falecer com 33 a 35 anos de idade. Mas no terceiro dia o Pai vai me ressuscitar e me colocará à sua direita, ou seja, me dará todo o poder do Espírito, e eu darei a vocês o Espírito que cura, que liberta, que salva você da ilusão de Satanás, que a vida é sua e você sabe o que você está fazendo. Somente eu salvo com o meu Espírito, que o Pai me confiou. Ele começou a fazer escola com os 12. Foi aí que os 12 começaram a entender. E sabe o que aconteceu com aquela multidão que seguia Jesus? Estavam todos maravilhados. Jesus fazia um sucesso tremendo, e fez mesmo. Começaram, embora.
embora. Por quê? Porque eu quero respostas. Para eu acreditar, eu quero que tu mostre que está tudo bem lá do outro lado onde a pessoa morreu. Eu quero que você mostre para mim se ele está no céu, se ele está no inferno ou se ele está no purgatório. Você já sabe como é que Cristo vai falar. Assim, ó. Nada. Até você murchar de você. A razão não é aquele que você está falando, a razão é você. Até você renunciar a você, aceita a tua cruz como graça e siga Jesus. Mergulha na fé. Aí sim. Aí a história muda todinha. Oh, meus irmãos católicos, são poucos os que se salvam por causa disso. A maioria de nós católicos queremos que Deus nos dê provas no nosso terror de vida, que Ele venha nos tirar da cruz. Você pode até pedir: Senhor, se queres, tu podes mudar essa questão todinha, mas dai-me força, Jesus. Quem de vós aqui entrou nessa igreja para celebrar esse Deus, desta maneira que o Padre está falando? Não fale da boca para fora. Tenha coragem, seja verdadeiro com você pela primeira vez. Fala assim: eu vim aqui para pedir o seguinte, para que Deus viesse sim, para eu poder servi-lo com todo o meu coração, se Ele me tirar dessa circunstância que eu estou vivendo sem grana nenhuma, ou Ele livre lá o meu filho daquela mulher que está acabando com a vida dele. Aí eu vou te seguir, Jesus. Está perdendo o teu tempo aqui na igreja católica, meu irmão. Está perdendo o seu tempo. Está perdendo o seu tempo. O Cristo que a igreja una, santa, católica, apostólica, romana, anuncia, e se Deus ainda permitir que ela exista nesse mundo, anunciará a tua cura, o teu coração, o teu esvaziamento. Quem quiser ser meu discípulo, renuncia a si mesmo, aceita a cruz como graça e siga-me. E Jesus vai embora e não vai falar mais nada. Jesus não vai mandar ninguém seguir Ele. Jesus, Ele para, faz um anúncio e convida: queres me seguir? Quero. Quem vai seguir Ele? Poucos. Viu como mudou? Fez tanto sucesso. E agora? Vai ser um grupo menorzinho que vai seguir Ele. Aí Jesus, Ele sentiu firmeza. O que é ser católico? Ser católico é levar para todas as partes onde existe gente no mundo aquilo que Cristo quis fazer. Cristo preparou os 12, colocou Pedro à frente da igreja. Ele deixou os sacramentos, os 7 sacramentos da igreja, ok? Jesus deixou toda a preparação e derramou o Espírito Santo dele na ressurreição. Ele deu a Páscoa dele, ele deu tudo. Então o que ele fez? Ele falou: agora leva tudo isso, onde tiver gente, e aqueles e aquelas que aceitarem a palavra do Evangelho, batizai-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o que significa isso? Não é que todo mundo vai ser católico e convertido, não é. É que em todo o mundo, pode reparar que no planeta Terra todinho, onde tem gente, tem o globo da Terra, todo lugar você vai encontrar uma igreja católica, ou uma comunidade católica. Por quê? Porque se cumpriu o que Jesus falou. Em todo o mundo, levai o Evangelho e batizai as criaturas no nome do Pai, todas que aceitarem. É isso que ele está falando. Não é todo mundo. Se eu andar aqui nessa rua aqui, Marechal Fiuza de Castro, avenida, né? Ok? E anunciar Jesus do jeito que o padre está anunciando, pode ter certeza que a maioria não vai entrar nessa igreja. Mas alguns vão, e alguns já estão vindo.
Eu não tenho nenhuma ilusão, mas que nessa rua tenha, que na rua aqui de trás tenha um ou dois, que ali na outra rua tenha um. Foi isso que Jesus falou, porque Ele sabe. Deus é Deus, meu irmão, não é que nem nós não. A gente pensou errado. A vontade de Deus é que todo mundo será convertido e vai para o céu. Não, Deus sabe que nem todos vão. Tanto que é prova disso, para terminar a homilia, aquela passagem, Lucas 18, quando ele vai falar a necessidade de rezar sempre. Ele começa dizendo: será que o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra quando ele voltar em glória? Ele não responde. Meu Deus, ele não responde. O que significa isso? O que eu acabei de falar. Jesus é anunciado no mundo inteiro, irmãos, mas a maioria vai virar as costas para Jesus. Quero isso não, a não ser que Ele mostre para mim o que eu quero ver. Bota teu dedo aqui, Tomé, e não sejas incrédulo, tu és meu apóstolo. Aí quando ele tocou, ele viu, ele caiu de joelhos, né? E disse a palavra que a gente fala até hoje: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Não sejas incrédulo, meu irmão, minha irmã. Esse é o primeiro dia de um novo dia na sua vida. Talvez você viva mais um pouco. Como você vai viver? Que Deus você quer anunciar com a tua vida? Do seu jeito? Não é na igreja católica. Um Deus milagreiro? Não é na igreja católica. Um Deus bonzinho? Deus não é bonzinho, Deus é bom. Sabe por que Deus não é bonzinho? Lembra daquela mulher cananeia? Lembra como que Jesus tratou aquela mulher? Chamou ela de cadela. A mulher chegou trazendo um baita de um problema. Ela começou a gritar atrás de Jesus. Jesus estava fazendo escola com os 12 já, num lugar deserto. De alguma maneira aquela mulher descobriu Jesus lá. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Com aquele cego lá, Jesus parou e ouviu. Com ela podia gritar quantas vezes fosse isso. Ela não deu bola nenhuma para ele. Continuou andando, e a mulher gritando lá atrás, com os apóstolos dele lá. Jesus não andava na frente sempre, né? Esse é o Jesus na frente, os apóstolos atrás, e a mulher gritando lá atrás: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, ó, continuou andando. Leiam o Evangelho, podem não estar tirando nada. Até que teve uma hora que os apóstolos começaram: Jesus, essa mulher está importunando a gente, que não sei o quê. Quando os apóstolos chegaram perto de Jesus, os apóstolos, a mulher, como tem muitas mulheres espertinhas, correu do outro lado, se jogou na frente de Jesus, se prostrou e disse: Jesus, tem piedade de mim. A minha filha está possuída por um demônio terrível que está matando ela. Tem piedade de mim. Foi a primeira vez que Jesus para aquela mulher e fala com ela. Sabe como é que Jesus falou? Não fica bem tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Sua cadela. Porque os judeus chamavam, quem não vivia no caminho dos judeus, é chamado de cão. Não fica bem tirar o pão dos cachorrinhos, dos filhos, para dar para os cachorrinhos. Veja, essa foi a primeira palavra, foi a única maneira que Jesus falou para ela. Mas essa mulher surpreendeu Jesus. Quando ela disse: é verdade. Ela admitiu: sou pecadora. Você sabe que os cananeus, eles não seguiam a fé em Deus dos judeus, não seguia. Você falou: é verdade. Mas os cachorrinhos também comem, olha a fé dela aí, das migalhas que caem dos seus donos. O reconhece como a verdade e a vida. Por causa disso, Jesus respondeu para ela:
mulher, a sua fé é grande. Vai para a sua casa, a tua filha está curada. O demônio já não tem mais poder sobre ela. Veja, irmãos, Jesus não é bonzinho, Jesus é bom. E aquele caso daqueles homens gregos, que Jesus estava lá em Jerusalém, dentro do templo, com Tiago, foi o representante, os outros e alguns apóstolos, e apareceram 2 gregos, chegaram para os apóstolos de Cristo e disseram: queremos ver o Senhor. Aí correram, porque eles não podiam, eles eram estrangeiros, os gregos, não podiam entrar dentro do templo. Aí falaram com os apóstolos, que são judeus. Aí os apóstolos foram lá dentro, na sala onde Cristo estava, e falaram: olha, tem 2 homens gregos que querem falar contigo, lá fora. Jesus foi? Não foi. Por quê? Porque Jesus só disse uma coisa: agora o Filho do Homem será proclamado. O que significa isso? Porque os gregos significam o povo pagão, que tem a ver com a gente. Ou seja, Jesus não foi em nenhum pagão anunciar Deus. Ele só disse para os apóstolos dele, que depois da morte dele, com a ressurreição, eles deveriam sair para todo mundo, os pagãos, para anunciar que ele é a vida e a verdade. Mas enquanto ele não morresse, era para falar só com o povo de Israel. Aí só que entra os caras são gregos, que representam o paganismo, a gente, nós. Jesus não vai lá não. Não, ainda não chegou o tempo. Jesus não é bonzinho, Jesus é bom. Entenda isso, irmãos. Como é que você está buscando Deus na sua vida, hein? Vamos lá. Diante dos acontecimentos teus, como rapaz, como moça, como homem, mulher, casado, viúvo, que perdeu alguém, como? Você está procurando Deus como? Como aquele que tudo é graça nele, capaz de se lançar e falar: Senhor, apenas dai-me forças para aguentar. Se queres, eu sei que o Senhor pode curar. Se queres, eu sei que o Senhor pode devolver. Se queres, eu sei que o Senhor pode restaurar esse matrimônio. Se queres, mas Senhor, antes de qualquer coisa, dai-me força, Jesus, porque Tu és o meu dono, e eu sou o pecador, eu sou um cachorrinho, Senhor. Termino de verdade com essa oração. Maria, eu também não entendia. Eu não falo, mas por que na palavra da consagração a Nossa Senhora, a gente fala filho, como filho e propriedade? Olha que coisa mais linda, olha que coisa doce, você se colocar como filho. Não, mas a oração correta é como coisa. Por quê? Por causa de atitudes como essa cananeia. Sim, Senhor, é verdade, não fica bem tirar o pão. Quem é o pão? É Cristo, dos filhos, daqueles que creem em Ti, para dar para esse incrédulo aqui. Eu sou um cachorro, eu sou coisa. Tem piedade dessa coisinha aqui, Senhor. Então é corretíssimo você falar como coisa e propriedade. Se faz pequeno, viu? A palavra é essa: quem não se fizer pequeno não pode ser meu discípulo. É isso, irmãos. Essa é a oração de hoje para você. É a resposta, é a homilia, é o conselho, é o aconselhamento. É o aconselhamento para o teu matrimônio, é o aconselhamento para o teu marido, é o aconselhamento para quem é alcoólatra e faz você sofrer, é o aconselhamento para quem perdeu um filho, é o aconselhamento para quem o filho está perdido com alguém, é o aconselhamento para você que é perseguido no teu emprego, é o aconselhamento para você que ouve e tem que engolir goela abaixo ideologia de gênero, casamento não sei de que maneira, dentro do seu próprio quintal. É para você, é para mim. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor
Senhor e meu Deus. Aproveita que Ele está aqui, irmãos. Meu Senhor e meu Deus. Fala com Ele. Fala com Ele, vai lá. Meu Senhor e meu Deus. Que Maria interceda por você agora. Eu creio. Olha aí. Olha a homilia. Mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada, testemunhada, olha isso aí, ó. Do amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Dai-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada. No amor pelos irmãos. No amor pelos irmãos. Meu Senhor e meu Deus. Olha lá. Meu Senhor e meu Deus. Reza com Ele, irmãos. Com Jesus. Fala. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus. Vai. Meu Senhor e meu. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu estou aqui porque eu creio, Senhor. Vai lá. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio. Mas aí está o pedido teu, ó. Esse aí, ó. Mas aumenta a minha fé. Não me deixa desistir, vai. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Dai-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada. Vem, Maria, vem. Vem agora, Senhora. O amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva. Fala, irmão. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Sim, Senhor, aumenta a minha fé. Fala. Traduzida na vida. Testemunhada. No amor pelos irmãos. O amor pelos irmãos. Vai orando baixinho no Espírito. E a palavra, ela é concluída nesta manhã de domingo, na transfiguração do nosso Deus. Diante desse altar, a grande montanha, Cristo está presente, totalmente transfigurado no Espírito Santo, pela palavra e pela Santa Eucaristia, que Ele vai se fazer daqui a pouco, todo transfigurado. E a palavra que vem cunhar a tua vida nesse dia é essa: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Oh meu Deus, oh Jesus, oh Jesus, a tua palavra é cura, Jesus. Eu creio,
Não me deixe desistir, Jesus. Eis o meu filho muito amado. Escutai-o. Obrigado, Senhor, pela tua palavra na minha vida hoje, pois eu também quis desistir de tudo, Senhor. Eu até me intitulei depressivo, com vontade de morrer, Senhor, por não aguentar os golpes que estão chegando na minha vida, mas por causa da tua palavra, Senhor, eu lanço minhas redes. Não me deixe desistir, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Não me deixe desistir, Senhor. Levanta teus braços, irmãos. Reza. Faz o teu ofertório nesta hora. É muito importante esse ofertório teu. Não saia dessa missa vazio da palavra de Deus, não. Reze agora. Vai colocando agora diante da montanha onde Deus está, como aquele grito daquela mulher. É verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos, este pecador aqui, Senhor, esta pecadora aqui, também come das migalhas do seu dono. Realiza em mim, Senhor, agora o teu querer, a tua santa vontade na minha vida, Senhor. Eu levanto as minhas mãos diante do teu altar, da tua montanha, do Monte Tabor. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Dai-me forças. Dai-me a tua força, Jesus. Isso. Não me deixe desanimar. Segura na mão de Jesus. Não me deixe voltar atrás, Senhor. Só Ele é Senhor. Vai lá, vamos lá. Não me deixe desistir. Não me deixe desanimar. Não me deixe voltar atrás, Senhor. Isso. Segura na mão de Jesus. Vai lá. Não me deixe desistir. Não me deixes desanimar. Não me deixes voltar. Faz o gesto. Levanta a sua mão lá no alto. Segura. Fecha a tua mão na dele. Vai lá, vai. Não me deixe desistir, Jesus. Não me deixe desanimar. Não solta a mão dele. Aperta, aperta a mão do Senhor. Vai lá, vai, vai. Não me deixe desistir. Se coloque na frente dele agora, como aquela mulher, e se prostre. Segura nas mãos do Senhor. Segura na mão de Deus. Não me deixe desistir. Vai lá, homem. Não me deixe desanimar. Não me deixe voltar atrás. Repete, vai lá. Fura o disco, vai. Não me deixe desistir. Não me deixe desanimar. Não me Deixe voltar atrás. Segura, segura forte, forte. Não me deixe desistir. Creia, homem. Não me deixe desanimar. Vem, Espírito Santo. Oh Maria, minha mãe e Senhora, não, vai. Não me deixe desistir. Quero ouvir o povo cantando. Não me deixe desanimar. Não me deixe voltar atrás. Vai lá, Senhor. vai colocando têmpera na sua voz. Não me deixe, vai. Não me deixe desistir. Vai. Não me deixe desanimar. Pode ser maior a força da tua oração. Vai lá. Não me deixe desistir. Levanta a mão, meu irmão.
desanimar. Fala mais uma vez para terminar. Não me deixe desistir. Não me deixe desistir. Não me deixe desanimar. Não me deixe Voltar atrás, Senhor. E a palavra de ciência que o Senhor deixa essa manhã é reconstrução. O Senhor me mostra agora um rim totalmente destruído. E o Senhor está renovando esse rim agora. Obrigado, Jesus. Essa hemodiálise que talvez já tivesse até marcado, o Senhor está reconstruindo esse rim agora. Obrigado, Jesus. O Senhor também me mostra muitas vezes obstruídas, que Ele agora Ele está desobstruindo essas vias que levam ao teu coração. O Senhor também me mostra um coração enorme. O Senhor está diminuindo o tamanho desse coração. Obrigado, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Junto com o Padre, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,